Bem-vindos a mais um A Contrapelo. Hoje a gente está aqui com o Vitor Costa e a gente vai falar um pouco sobre a arqueologia e a sua importância, tanto na área da história quanto na área das ciências como um todo. Quer se apresentar aí, Vitor? A gente, para quem já me conhece, eu já apareci nos outros podcasts, mas eu sou o Vitor Costa, eu sou estudante de História, estou no 8º período do curso de História da PUC Minas, estamos formando se tudo der certo, e também trabalho no Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, e então eu sou um dos monitores aqui, trabalho como estágio, e eu mexo um pouco nessa questão da arqueologia, dos materiais e tudo mais, que ao longo do podcast a gente vai falando um pouco mais sobre. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que é aberto aí, ó, para quem quiser vir. Acho que tem que pagar uma taxa, né? Tem. São R$5. São R$10 se não me engano, de 6 a 65 anos, e os outros são a partir de R$5. Só que no caso, vai estar nas referências aí, mas no caso também são crianças e idosos pagam menos. Escola particular também faz muitas viagens para cá para poder fazer visitas. Beleza, então. Vitor, vou começar com uma pergunta bem básica, né? Mas eu acho que muita gente não sabe a resposta, que é: o que é a arqueologia? Inicialmente, eu acho que a coisa mais importante para se falar aqui não é a questão de o que é arqueologia e não o que não é arqueologia. Que é importante falar que a arqueologia não mexe com dinossauro. Que é sempre a primeira questão que se pensa, o arqueólogo sempre está falando sobre esse assunto, que é a diferença entre paleontologia e arqueologia. Quando a gente fala que a gente mexe com arqueologia, ou que, por exemplo, eu trabalho no laboratório de arqueologia, a pessoa pensa já que eu mexo com dinossauro. Na verdade, a diferenciação entre isso está que a paleontologia, ela mexe com a questão de fósseis de animais, plantas, aí vai também bactérias e tudo mais. Enquanto que a arqueologia trabalha com vestígios humanos e coisas que esses humanos trabalharam. Tanto vestígios podem ser de materiais como ossos, fósseis e tudo mais. Então, de maneira simplificada, a arqueologia mexe com a questão de o que o humano deixou nesse tempo que esteve aqui na Terra. Então, por exemplo, a gente sempre lembra dos homens das cavernas, por exemplo, as pinturas rupestres. Quem vai mexer com isso é o arqueólogo. Tá bom? Então, por exemplo, vestígios, e aí a gente tem várias subdivisões dentro da arqueologia, que é importante falar que a arqueologia não vai mexer só com esses homens das cavernas, entre aspas, que na verdade é um termo meio errado, que talvez eu comente depois, aqui no Brasil, mas também, quando a gente mexe com quilombos, por exemplo, a gente chama de arqueologia colonial, arqueologia mais voltada ao que a gente chama de arqueologia histórica também, que é pós-colonização, pós-invasão dos portugueses, enquanto que essa que é pré-invasão dos portugueses a gente chama de arqueologia pré-histórica. Só que é um termo que deve se criticar muito, porque é como falar que só os portugueses, os invasores aqui da América, que tinham uma história. É aquela velha cultura de achar que só o ocidental tem história, né? Sim. Aquela ideia hegeliana do aquele só tem aquele... Do homem europeu levando a história para o mundo. Sim. Então é um termo assim que a gente não gosta de usar tanto. A gente gosta mais de usar... a gente normalmente mais usa a questão de pré-colonial ou proto-história. Depende assim, de pesquisador para pesquisador e tudo mais. A gente também tem arqueologia grega, arqueologia egípcia, arqueologia subnáutica, por exemplo, vai trabalhar com cidades que foram inundadas, por exemplo. Aí tem essa subárea, tem mexer com a evolução humana, que a gente chama de paleoantropologia também, que também vai tanto para paleontologia como arqueologia, e uma infinidade dessas. E qual que é a importância da arqueologia para a sociedade, que você considera? A arqueologia hoje ela é muito interessante, muito para trazer nessa questão mais da história, que a arqueologia trabalha com aquilo que não é lembrado normalmente. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com a questão de
povos escravizados aqui, por exemplo, os africanos foram escravizados. Normalmente eles não deixaram material escrito para ser estudado. Normalmente o que eles deixam são resquícios materiais. Por exemplo, um quilombo, ou por exemplo, uma ferramenta, um local de cultivo e tudo mais. Então isso é meio que o arqueólogo vai chegar nesses lugares e tentar fazer uma análise da vivência desse povo. Isso, claro, é um exemplo. Então, de certo modo, a arqueologia sempre vai mexer com vestígios materiais, coisa que a história não trabalha tanto. E esses vestígios materiais vão criar toda uma análise que o historiador vai chegar lá e poder fazer essa análise depois. Então, o mais interessante hoje, para mim, a arqueologia ela trabalha com o que são os esquecidos. Isso é muito interessante. Muitas das, quando a gente fala mais da arqueologia mais europeia, asiática e tudo mais, são muitas civilizações esquecidas. Até as americanas aqui, as pré-colombianas, são civilizações que são meio esquecidas, porque não deixou nada para poder se estudar de material escrito ou pictório. Então o que a gente chega, o arqueólogo, ele vai até esses locais e tenta identificar materiais e fazer uma análise desse contexto histórico, que já é uma coisa assim muito difícil fazer, sendo que a arqueologia é um trabalho muito metódico e muito pragmático nesse sentido. Beleza. E quanto aos métodos da arqueologia? Como que vocês procedem? Como que tem zonas onde são encontrados mais vestígios? Se tem uma classificação entre a importância desse vestígio ou não? Na verdade tem. Isso basta muito na questão de o que a gente está estudando. Existem procedimentos metodológicos de diferenciação de estudo. Por exemplo, vai ter um método para se estudar civilizações pré-colombianas, vestígios estruturais, enquanto vai ter um método diferente para se estudar, por exemplo, vestígio dos homens das cavernas, entre aspas, de novo. Não é normalmente da mesma maneira. Claro que segue o mesmo esquema, que a gente vai fazer escavação normalmente, tudo mais, só que cada um tem seu método. Para dar um exemplo, que é o que eu mais mexo com a questão de vestígio desses povos pré-coloniais, a gente, por exemplo, chega em um determinado lugar, cavernas, onde é muito comum achar materiais desse tipo, a gente trabalha com a questão da escavação, a gente abre quadras, a gente faz quadras. Quadras seriam buracos de 1 por 1, 1 metro por 1, de profundidade, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, e dessa escavação vai ter, primeiro, uma triagem desse material e tudo mais. Existem também a questão dos poços testes, que a gente chega no lugar, faz um buraco pequeno, recolhe esse material, vê se tem algum, por exemplo, resquício de cerâmica, resquício de lítio, e a partir daí a gente faz a escavação. Isso depende de lugar para lugar. Também tem a questão de que na arqueologia existe muito essa interação do humano, que a gente chega em determinado lugar, por exemplo, lugar de interior, que é muito comum fazer essas escavações, e conversa com os moradores. Chega lá e fala assim, vocês já viram esse material aqui? Alguém da família tem um material parecido que recolheu e tal? Aí o cara fala, encontrei isso em tal lugar. O arqueólogo vai para lá. Mas também é uma questão assim que hoje, na arqueologia, que é a que mais se mexe na questão de contato, que é a questão de empresas que precisam fazer o licenciamento ambiental para poder fazer investimentos ou construir determinado, por exemplo, hidrelétrica em um lugar, então ela precisa fazer toda essa análise ambiental. Então chama biólogo, arqueólogo, que vão fazer a triagem desse material. Dependendo, existe o processo de salvamento, que pega o material, leva para o museu, para um lugar de inventário, ou, por exemplo, chega no local e fala assim, esse local tem muita importância para a arqueologia, então não pode se construir nada aqui. Mas isso é muito específico caso a caso. E assim, eu vendo os documentos aqui, eu percebi que vocês têm alguns lugares aqui em Minas, tipo Itatiaia-Sul, que foi o que eu vi ali, onde tem alguns vestígios arqueológicos. Porque quando a gente pensa em arqueologia, a gente pouco pensa assim, né, na nossa área aqui, Minas, São Paulo, apesar de ter. Mas eu gostaria de saber como que é a arqueologia aqui em Minas. Tem muitos lugares para trabalhar? É um campo aberto ou um campo mais fechado de trabalho? Não, em Minas Gerais é um dos polos da arqueologia brasileira, que a gente tem muito material de diferentes épocas para se estudar.
determinados lugares às vezes tem uma diferenciação. Por exemplo, quando você vai no Rio Grande do Sul, você vai mexer muito com a questão de sambaqui. Se você vai no norte, no nordeste, você mexe muito com a questão tanto de povos escravizados e tudo mais, como na questão de povos que viveram milhares de anos atrás. Em Minas a gente tem vários. Claro, por conta da nossa colonização aqui, por questão do ouro e tudo mais, teve muito material referente à mineração, senzala, agricultura, da questão do café, mas especialmente o Minas Gerais tem muita caverna, muita gruta, muito refúgio. Então, provavelmente aqui é um lugar, é bem provável que aqui seja um lugar de vivência desses povos que a gente chama de esses povos antigos, né? Os pré-colombianos. Então, aqui tem diversidade enorme desses trabalhos. Depende muito da localidade. Por exemplo, aqui a gente está aqui na região aqui do Castro de Lagoa Santa, que é uma região calcária, então tem muita caverna. A gente achou muito material referente a esses povos que eram caçadores-coletores, então eles eram povos que viviam andando nesses determinados lugares e achavam essas cavernas e dormiam nelas. Não viviam nelas, mas dormiam nelas. Então, a gente consegue achar muito desses materiais desses povos que viviam lá. Aí caverna e tudo mais, aí os grandes exemplos são Lapa do Santo, Lapa Vermelha, onde foi achada Luzia. É muito comum. E hoje em Minas há um trabalho muito forte quanto à questão do norte de Minas. Tem se achado materiais demais lá. E hoje está começando a ir mais para o norte, para estudo, mas assim, provavelmente é um lugar que você vai achar muita coisa em questão de estudos. E em questão aqui, como tem muita mineradora, tem aqui, então sempre tem que fazer esses trabalhos de licenciamento ambiental, então sempre vai estar escavando e bem provável que sempre vai estar achando coisa. E quando esses fósseis vêm para o museu, como que é o processo? Aqui no museu a gente não trabalha tanto com a questão de fósseis, que fósseis normalmente vai para estudo. Se você acha um fóssil em um determinado lugar, primeiro ali não se escava mais, não pode ter como alto grau de importância arqueológico, então não se pode fazer empreendimento. Mas aqui a gente trabalha muito com cerâmica e lítico. Cerâmica seriam vasos e tudo mais, e líticos são materiais rochosos que foram picoteados para fazer uma determinada ferramenta desses povos que viviam aqui. Então aqui a gente trabalha muito com cerâmica, restos de vaso cerâmica, normalmente vem aqueles 1000 pecinhas de cerâmica toda quebradinha e tudo mais, e líticos que são o que a gente mais acha são refugos ou lascas, pedras lascadas, que são como se fosse o resto, assim, o que sobrou. Aí acha muito, e a gente consegue identificar, o arqueólogo tem a capacidade de identificar o que é uma pedra, uma rocha que foi trabalhada por mãos humanas ou por questão da natureza ela está daquela maneira. Existem várias técnicas para identificar isso. E a gente pega o material, olha para ele e fala assim, isso aqui teve trabalho humano nisso aqui. Então, material arqueológico. E a gente recebe mais esses materiais aqui, que nem eu cheguei a comentar, uma empresa vai a determinado lugar, uma indústria vai a determinado lugar, quer construir lá, faz o licenciamento ambiental, vê a quantidade de material ali, tem pouca importância, tem muita importância. Se tem pouca importância, recolhe aquele material, traz aqui para o inventário e eles fazem lá a questão do empreendimento. E é engraçado porque quando a gente fala assim, não, cerâmica, qual é a importância de se pegar uma cerâmica? De reconhecer essa cerâmica faz, é de 1500 e tal. Mas é engraçado porque, assim, a gente quer de história. Dentro de história, quando a gente foi estudar a África, a gente diferenciava muito dos povos africanos através da cerâmica, porque ela reflete uma cultura inteira, o jeito que ela é desenhada, né, o jeito que a forma que é feita, e eu acho que inclusive isso com os diferentes tipos de jeitos que eles forjam, por exemplo, as pedras aqui, as casas, correto? Porque a gente tem muito pouco vestígio, por exemplo, de povos pré-colombianos escritos. A gente tem, se não me engano, um parque, mas eu não me recordo onde, aqui no Brasil, onde com pinturas rupestres. Tem vários.
Parque da Capivara, aqui. Tem aqui do lado o Parque do Sumidouro. Minas inteiro tem pintura rupestre. Um exemplo é Montalvânia também, que é aqui em Minas, no abrigo de Poseidon, que a galera no chão assim picoteou tudo, ou seja, eles martelaram tudo e foram fazer desenho na pedra, então tá tipo tudo riscado no chão inteiro de desenho. E tipo assim, eu tô falando de 3 metros de tudo só de desenho. Essas gravuras rupestres. É uma coisa muito comum. E a gente, que nem você tá falando, a gente diferencia culturas por isso. Determinada cultura faz uma cerâmica, usa determinados materiais, modela, pinta normalmente de acordo com aquela cultura. Claro que a gente não esquematiza tudo. Por exemplo, a cultura Aratu faz cerâmica só desse jeito. Não, existe um intercâmbio tipo de cultural. Isso é muito importante lembrar. Não se esquematiza, não pode. Isso é uma coisa que está acontecendo na arqueologia. Pode esquematizar tudo. Isso aqui é cerâmica só Aratu. Não, são cerâmicas que provavelmente são da cultura Aratu, que existem influência de vários lugares. Tem uma cerâmica Tupi-Guarani, ali no meu armário eu tenho 4 livros enormes só sobre cerâmica Tupi-Guarani. A cerâmica, por exemplo, dos povos, sei lá, do Nordeste, sobre a tradição amazônica, por exemplo, do Norte, são diferentes da cerâmica aqui. Tem tradições. Pintura rupestre tem tradições e tradições. Eu tenho, por exemplo, a pintura amazônica. Eu tenho a pintura rupestre do São Francisco, são diferentes. E é uma efervescência cultural absurda. Cada um desses materiais dizem sobre os povos. E aí, voltando ao que eu falei no início, a gente trabalha sempre com o que restou. Então, a gente nunca teria noção desses povos sem esses estudos da arqueologia. E aí a gente tem que fazer um trabalho bem extensivo sobre isso, o que é muito, muito interessante, porque muitos deles ainda sobrevivem, né? Quando a gente... Não, é que eu ia falar que, por exemplo, você pega a cerâmica, através da cerâmica você estuda até mais do que a cultura, você pode estudar a economia da sociedade, porque, por exemplo, para produzir um determinado tipo de cerâmica, mais resistente ou menos resistente, significa que a sociedade tinha que se organizar de determinada forma para ter a produção dessa cerâmica. Tem materiais de diferenciação. Se você usa um determinado, por exemplo, pó de cinza, que eu esqueci o termo corretinho assim, você coloca cinzas de materiais vegetais na cerâmica, ela vai ficar de uma determinada maneira. Se você coloca, por exemplo, um determinado tipo de argila com um determinado tipo de areia ou de terra, enfim, várias dessas coisas, ela vai ficar de determinado jeito, vai ficar menos resistente, mais elástica, mais plástica. Se não me engano, a gente chama isso de antiplástico, que é o nome do material que usa para determinada característica da cerâmica. Aí, isso que você está falando é muito importante, por exemplo, os povos do norte da África, do Magré, que são muito conhecidos pela questão do azeite de oliva, eles têm uma cerâmica que tem que se adaptar para aquilo ali. Enquanto que aqui a gente pode fazer, por exemplo, as cerâmicas feitas de urna funerária, elas não são mesmas usadas para fazer a cerâmica da água, para carregar água, para colocar alimento. É outra viagem, é outra coisa. E não é só uma pessoa que faz isso aqui. Quer dizer, não é todo mundo que faz isso. Isso é uma pessoa específica. Tem um artesão, tem um ceramista. Não é... Tipo assim, não é bagunça. Essas coisas não são bagunça que nem a gente imagina. É uma coisa muito, muito, muito específica. Tem uma cultura muito bem trabalhada, muito complexa. Isso demonstra que a pessoa que faz esse trabalho, ela exige uma dedicação. E se ela exige uma dedicação, é preciso que tenha uma organização social para que sustente essa pessoa. Então, tipo assim, a galera tem a visão de que os povos pré-colombianos eram selvagens, que é aquilo que reverberou muito com o pensamento positivista. Mas aí a arqueologia, com esses estudos, ela pode vir para cortar essa visão. Porque, por exemplo, que nem você falou aí, se existiam pessoas que cuidavam exatamente dessa função, é porque tinha uma organização social maior. É porque tinham hierarquias, tinham pessoas que exerciam determinados tipos de funções dentro de uma comunidade. Ou seja, não é o que a gente sempre acreditou ser de olhos selvagens.
Não, eram sociedades bem organizadas. Pode não ser tão complexo quanto o estágio que se encontrava na Europa, ou às vezes pode ser, só que de maneiras diferentes. E essa complexidade, ela, é importante falar, ela não dá só para os que a gente, seria o que a gente imagina dos indígenas atuais, das tribos indígenas, a organização social que a gente lembra. Quando a gente lembra do colonizador europeu, a gente imagina mais ou menos tribos e organizações indígenas parecidas com a que a gente tem. E é importante lembrar também que quando a gente fala dessa complexidade cultural e social, a gente não está falando desses povos que assemelham às tribos indígenas atuais. A gente está falando desses povos, homem das cavernas novamente em aspas. Desde esse momento já existia uma complexidade cultural e uma variabilidade cultural. Foi uma das coisas que chega um estudo novo sobre isso esses dias, muito grande. Não existe só um povo da caverna, não existe só um determinado tribo indígena. É muita coisa, muita diferenciação. E isso é primordial a gente lembrar, para a gente não estereotipar esses povos, não estereotipar todas essas culturas como algo simples e único. Não é só o selvagem, é muita coisa por trás. E já avisando por que de não colocar a questão de Homem das Cavernas, eu fiz até uma publicação para um grupo de divulgação científica que eu tenho, que é a questão de que essa ideia de povos das cavernas, ela se dá muito para a questão da Europa, ela veio muito vindo da Europa, que é a questão de, por ser regiões muito mais frias, esses povos não tinham capacidade de ficar se locomovendo o tempo todo para um lugar gelado. Então, normalmente viviam dentro de grutas, refúgios, cavernas, entre aspas, e lá eles tinham seus locais de vivência e de tudo mais, enquanto que aqui, por ser uma região mais amena, lembrando que os humanos estão aqui desde a época do gelo, a gente está falando aí de 20 milhões de anos atrás, eles já estavam lá no norte da América. Mesmo nessa época existia um certo clima mais favorável, então existia essa movimentação constante desses povos. Então a gente não pode colocar eles como homem das cavernas, porque eles não ficavam nas cavernas. A caverna era simplesmente o dormitório deles. Nem sempre, aliás, às vezes eles dormiam realmente, normal. Podia ser também um local funerário, ou um local de produção de material lítico, porque ali tem muito negócio. Então eu particularmente não gosto de ficar usando o Homem das Cavernas quando a gente está trabalhando os povos que viviam aqui nessa região. A gente tem que entender a diferenciação, né? Uhum. Mas a gente leva isso como senso comum de chamar de Homens da Caverna. Até porque Homens da Caverna diz respeito a um período específico, mas muito mais europeu. Sim. Do que americano. É uma tradição... Nossa tradição hoje de arqueologia, ela se dá muito pela tradição francesa, que é onde veio os primeiros pesquisadores. A gente está falando de Annette Lamy-Perret, André Proulx, que hoje ainda é professor da UFMG, da arqueologia. Essa galera aí foi que trouxe a arqueologia para cá. Enquanto que eles têm a arqueologia norte-americana lá, que é muito, tem a questão muito da Clovis, tem uma questão muito religiosa também lá, que é meio chato lá, que eles restringem um pouco da arqueologia. Não pode olhar tantos metros para trás, porque senão vai de encontro com a Bíblia. Então tem uma questão dessa diferenciação. Aqui a gente é um pouco mais livre para poder fazer essas pesquisas também. E a gente tá chegando aos 25 minutos, né? Então... Você quer encerrar falando alguma coisa, dando indicações? Assim, para quem tem interesse no assunto, existe muito material sobre arqueologia no YouTube, no blogs e tudo mais. Eu também tenho meu grupo de divulgação científica que chama Habitat História Natural, onde eu faço algumas postagens sobre arqueologia no Instagram e no Facebook, para quem tiver interesse. E indicações de livros para gente que tem interesse, livros mais didáticos. Você tem interesse na arqueologia e tudo mais, estudar. Eu recomendaria a Arqueologia do Pedro Paulo Funari, que quem me conhece sabe que eu adoro Pedro Paulo Funari, que ele é historiador e arqueólogo. Ele trabalha muito com a questão de Grécia. Grande historiador e arqueólogo. Grande historiador e grande arqueólogo. Grande divulgador científico. Grande defensor dos direitos dos povos indígenas. E
grande arqueólogo subnáutico. Ele trabalhou na Grécia mergulhando e olhando cidades inundadas. Isso é muito da hora. Tem palestras dele no YouTube muito boas. Tem. Dele na USP. Não, é um cara da divulgação, mano. O cara tá falando ali pra todo mundo ouvir. E esse livro, ele, tipo assim, ele é o basicão, ele tá introduzindo, e ele é bem simples de ler. Arqueologia do Pedro Paulo Funari. E é isso, visitem o Museu da PUC, se vocês têm interesse na questão de arqueologia, questão de interesse muito de dinossauro, também esses grandes animais que viveram aqui na Era do Gelo, e também animais atuais. Assim, visitem museus. Visitem museus, por favor, antes que eles queimem. Por favor, pelo amor de Deus. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.